ser italiano, que é muito bom, né? Muito bem. Bom, pessoal, eu acho que nós estamos no horário aí, nós estamos aí com 40 e tantos participantes, e certamente esse número vai aumentar. Eu gostaria, então, de dar as boas-vindas ao Renato Postal e ao Rogério Mota. Ambos são sócios das respectivas empresas onde eles trabalham, quer dizer, o Renato na PwC, o Rogério na Deloitte, tá? E o assunto que nós combinamos com eles de conversar é sobre como os auditores estão entendendo as mudanças que estão sendo estudadas pelo IASB em relação a uma nova forma de apresentar demonstração de resultados. Tá? Então, Rogério e Renato, muito obrigado mais uma vez pela aceitação do convite. Muito obrigado também às empresas que vocês representam, Price e Deloitte. Vocês têm sido nossos parceiros aí nos últimos 15 ou 20 anos nesses congressos, sempre com resultados bastante bons, com resultados bastante interessantes. A ideia dos participantes, vocês, por favor, se tiverem alguma questão que nós vamos deixar para que sejam feitas ao final da apresentação de ambos, vocês me mandem aí pelo chat para que eu possa ir fazendo a seleção e, ao final, a gente possa discutir com esses nossos brilhantes apresentadores. Já conheço os dois de longa data e não tenho nenhuma dúvida que todos nós vamos aprender muito com eles. Tá? Então, Renato, Rogério, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela participação. A palavra está com vocês. Professor, obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Renato Postal. Primeiramente, professor, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, de participar como palestrante de um evento tão importante como esse. Também gostaria de registrar aqui a importância do próprio Congresso, né? Estamos na 21ª versão internacional do International Conference in Accounting, ou seja, nós estamos aí falando de um congresso bastante consolidado, importante, né, para a comunidade contábil, atuarial, ciências sociais, economia e administração, né, e também dizer da importância que a gente acredita de estar próximo da comunidade. Eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade. Grandes profissionais das firmas de auditoria passaram por essa escola, por essa academia, né? Queria cumprimentar o Rogério também por dividir o painel aí comigo. Eu acho que vai ser um painel muito bom, de bom conteúdo. E também, por último, agradecer aos participantes, professor, porque eu vi aí que nós temos, sei lá, 6 ou 7 eventos paralelos acontecendo aí, todos de ótimo conteúdo e qualidade, né? E ter essas pessoas aqui conosco faz com que nós tenhamos que ter mais responsabilidade ainda com o que nós vamos falar, né? E fica a dica aí, professor, de colocar mais 2 dias de evento, viu? É livre concorrência isso. Legal, muito bem. Bem, o tema, como o professor formulou, é este, né? Como os auditores estão vendo as mudanças na apresentação da demonstração do resultado, né? Como que as firmas de auditoria estão vendo isso, né? E o que nós estamos aqui justamente buscando em cima do Exposure Draft, que é o documento que o IAS emitiu sobre demonstrações financeiras primárias, ou Primary Financial Statements, a nossa discussão passa por falarmos sobre esse documento. A ideia que nós temos aqui é dividir em duas grandes partes. A primeira parte está relacionada a justamente nós falamos sobre a estrutura, o conceito, né, da questão da demonstração financeira primária, e depois nós vamos entrar numa pesquisa que nós fizemos, um compilado de informações, são as cartas-resposta dos usuários, preparadores, academia, investidores, que colocaram lá suas respostas até setembro de 2021, e a partir daí, então, tem as respostas onde existem lá as questões em que esses respondentes concordam com as alterações feitas e aqueles que não concordam, né, e explicam porque ali faz uma pontuação justamente para que o IASB estude melhor o assunto. Essas questões que foram formuladas são questões que estão dentro do Exposure Draft, são 13 questões, das quais 11 delas têm a ver com demonstração do resultado, que é o tema da nossa discussão. E aí, então, falando sobre um pouco da demonstração de resultado, a demonstração
primária, né? O que nós temos hoje conhecido, né? Temos a demonstração financeira, um documento de conteúdo bastante amplo, bastante apropriado, e começamos a ver aí um pouco de informações, né, que elas não estão exatamente dentro da demonstração financeira, mas são informações que os usuários utilizam para avaliar o negócio, tomar decisões, investir, emprestar, etc., que são justamente informações que não estão dentro da demonstração financeira. Então, a visão do IASB, e eu vou falar um pouco sobre isso logo mais, é uma visão de que temos que ter condições de preparar um conjunto, né, um framework, um conjunto de normas e regramento contábil que permita que as demonstrações financeiras também abracem essa série de informações que hoje estão fora da demonstração financeira, mas que também tem uma questão de serem informações que realmente não são 100% gap. Às vezes são informações que são relacionadas a informações financeiras, a informações que envolvam volume e outras questões que realmente não estão dentro do contexto de gap. Então, a ideia é justamente nós falarmos sobre este documento, né, especificamente sobre a demonstração do resultado. E aí, então, o que nós estamos vendo, professor? Nós estamos aqui, então, falando um pouco de por que nós estamos discutindo isso, desde quando o IASB discute isso. Nós temos aí, embora 2019 seja a data em que o documento tenha sido emitido, ele, de fato, vem desde 2014, 2015, sendo avaliado pelo IASB como um retorno, né, como uma ressonância do que a comunidade tem dito sobre a importância e a utilidade das demonstrações financeiras. Então, basicamente, em 2015, o IASB fez uma sondagem em relação aos usuários, os preparadores, investidores, auditores, e basicamente 3 principais assuntos vieram à tona. O primeiro deles foi a questão de agrupamentos, né? Como que estão... Hoje nós temos ali alguma diversidade prática, não tanto no Brasil, porque nós temos isso um pouco mais definido dentro da 6404, né, artigo que fala sobre esse assunto, mas nós temos a questão relacionada aos subtotais. Hoje nós não temos, de forma prescritiva, no IAS-1, uma descrição sobre os subtotais. A segunda questão, que também foi sempre um pedido por parte dos usuários, é a questão relacionada aos agrupamentos e agregações e desagregações de informações. Hoje, isso não é claro na norma e passa a ser algo que é uma necessidade, uma visão que os usuários têm em relação a esse documento, essa necessidade. E a outra questão que foi levantada também, que seriam as medidas não gap. Como comentei, tem diversas informações não gap, que são informações relevantes para os usuários na sua tomada de negócios, e essas informações elas não passam por um processo de auditoria. Então, como que isso poderia também ser, de uma forma ou de outra, incorporado num documento renovado, né? E aí, em dezembro de 2019, o IASB, então, preparou o primeiro documento relacionado a isso, né, que é o Exposure Draft, e basicamente esse documento, o que ele tem como principal modificação? Ele vai alterar o IAS-1, que é justamente o documento que trata sobre a apresentação da demonstração financeira, vai mexer também com o IFS-12, que fala sobre coligadas e combinadas, vai mexer também com o IAS-33, que fala sobre resultado por ação, ou lucro por ação, e por último o IAS-34, que fala sobre demonstrações financeiras intermediárias. O IAS-1 é um documento cuja última revisão tida foi em 2009. Né? 2009, para nós nos lembrarmos, estava no meio de uma crise de subprime, né? E a partir daí, o que nós temos de alteração? Né? Temos apenas os amendments, sendo que um dos amendments conhecidos aí é justamente aquele que fala sobre a demonstração do resultado abrangente. Ou seja, as alterações que foram feitas, nada tão relevante como o que nós estamos discutindo agora. E também nós estamos vendo que, passado 2009, 2019, são 10 anos aí de uma norma onde a economia, a sociedade, muita coisa mudou. Né? Então, é muito importante que passasse por um processo como esse para que realmente tivesse uma atualização sobre coisas que, de uma forma ou de outra, são
informações que os usuários desejam ter hoje nas demonstrações financeiras, ou terem um documento que faça parte de um conjunto organizado de informações e sujeito a um procedimento de auditoria, do que realmente ter tratado isso circunscrito a outros documentos próximos, mas não exatamente a demonstração financeira. Esse documento, que foi colocado para comentários em dezembro de 2019, ficou à disposição da comunidade aí até 2020, setembro. Foram 216 cartas que foram recebidas, né? E aí, então, a partir de 2020, dezembro, o board se reuniu e começou a se organizar para justamente organizar e trabalhar nas respostas, nos comentários. E aí, em julho de 2021, acontece, então, a redeliberação, onde algumas das questões, daquelas 13 questões que eu comentei, foram objeto de comentários por parte do IASB. Em algum momento, o Rogério vai estar vai fazer alguma observação em relação a isso. Muito bem. Então, o que foi de fato que está sendo mudado, né? Aqui nós estamos vendo que como resposta para aquilo que a comunidade estava pedindo, ou seja, a questão da organização de uma forma mais apropriada sobre subtotais na demonstração financeira. Então, primeira resposta aí do IASB em relação a isso está relacionada às duas primeiras caixinhas aí. A mudança do formato e também a questão da inclusão de uma seção ali que nós estamos chamando de coligadas de joint ventures integrais e não integrais. A expressão integral e não integral aí pode gerar alguma confusão, e depois, logo adiante, eu vou comentar um pouquinho mais. A segunda mudança que eu comentei que havia sido um desejo por parte dos usuários, a questão de agregação e desagregação de informações, e também o IASB falou sobre a questão de despesas e receitas não usuais. Então, a segunda caixinha que nós estamos trabalhando aí é essa questão relacionada à geografia de determinadas transações na demonstração do resultado. E, por último, nós temos aí a questão das MPM, que seriam as Management Performance Measure, ou medidas de desempenho, que tem a ver justamente com aquela terceira solicitação por parte dos usuários. E a ideia, então, foi justamente trabalhar nesse conjunto de informações, e é aí que nós vamos estar partindo para desenvolver o nosso entendimento sobre a demonstração nesse novo formato. Muito bem. O que nós vemos aqui de interessante e de novo, né? Primeiro, nós temos aí as 4 categorias. Nós estamos vendo aí que o nome das categorias, eles guardam alguma relação com o fluxo de caixa, mas, de fato, não tem nenhuma relação sobre o fluxo de caixa. Nós, quando falamos sobre investimentos aqui, nós não estamos falando justamente sobre a questão de aquisição de imobilizado ou coisa do gênero, não, nós estamos falando sobre outra natureza, nós vamos entrar um pouco nessa questão, né? E aí nós estamos vendo, então, o primeiro agrupamento, que é o agrupamento operacional, nós estamos vendo ali a questão relacionada principalmente à questão de natureza e função, né? Ou seja, uma das questões que a gente vai discutir bastante vai ser justamente natureza e função. O Brasil, por conta da 6.404, né, define, eu acho que é o artigo 187, define que no Brasil você tem que apresentar por função a demonstração do resultado. Então, aqui nós temos uma questão de ponto de inflexão aqui para a gente poder fazer uma discussão mais ampla que a gente vai tocar na segunda parte desse módulo. Depois nós entramos aqui num segundo grupo, que é a questão das coligadas. Só um segundo que eu estou aqui com... Coligadas de joint ventures integrais, que é justamente o grupo que faz referência a uma relação mais próxima às atividades operacionais. Como eu comentei com vocês, daqui a pouco vou entrar um pouco no detalhe sobre como que se compõe cada uma delas, para justamente fazer o entendimento completo disso. Depois nós entramos na questão de equivalências patrimoniais de coligados e joint ventures não integrais e receitas de dividendos, como exemplo aqui. E aqui o que nós temos é justamente situações que não estão relacionadas com a atividade principal e essencial da companhia. E o último agrupamento que foi estabelecido pelo IASB tem a ver com a questão de financiamento, e aí nós temos as despesas de atividade de financiamento, a parte de receitas, reversão de descontos, planos de pensão, provisões, que é a 4ª e última categoria, que é a categoria de financiamento.
Então, basicamente, o que nós vemos aqui é justamente esta nova configuração de resultado, e aqui a gente vê claramente que temos um formato diferente do que nós estamos acostumados, e também importante que nós estamos aqui considerando que o propósito desse novo formato é justamente melhorar a forma de apresentar a demonstração do resultado da companhia, de forma que ela seja mais integrada com os anseios dos usuários das demonstrações financeiras. Muito bem. Então, entrando aqui na questão de cada uma das categorias, a primeira das categorias que a gente viu ali é a categoria operacional. O que é a categoria operacional? A categoria operacional é aquela categoria que trata das receitas e despesas das principais atividades de negócio da companhia. Ou seja, primeiro nós temos que entender a natureza dos negócios, para depois a gente poder, então, fazer este primeiro agrupamento, né, de quais são aqueles que pertencem à categoria operacional. E a ideia aqui é justamente tentar trazer num primeiro agrupamento aquilo que faz parte da atividade principal de negócios da companhia. E também aparece nessa categoria o que eles chamam aqui de categoria residual, que são outras receitas e despesas que não se encaixam em nenhuma das outras 3 categorias. Acho que o Rogério depois vai comentar um pouco sobre isso ali, quando nós entramos, qual que é a visão daqueles que fizeram um comentário sobre a carta sobre esse assunto. Eu vou pular por um momento a segunda caixinha e passar para a terceira. O que é a terceira caixinha? Investimento. O investimento são todas aquelas transações, receitas e despesas que eles são independentes dos ativos e passivos que geram as operações que estão na categoria operacional. Ou seja, não tem dependência da atividade operacional. Trabalham, atuam e são operações que são relacionadas a eventos que são individuais, standalone, eles são separados por negócios das atividades operacionais. Então, quais são características de atividade de investimento? Temos aí, por exemplo, receitas com aluguel, a parte de valorização de ativos de propriedades para investimentos, temos aí títulos e valores imobiliários vinculados a ações de empresas, ou seja, são coisas que são específicas, que não têm relação e interdependência entre os ativos, entre fornecedores, entre as operações das empresas em relação às atividades operacionais. E aí, então, é colocado isso como atividade de investimento. Um exemplo que a gente pode dar sobre isso, interessante, é a questão da descontinuidade de operações, né? Descontinuidade de operações, ela na sua enquanto operacional, está dentro da atividade operacional, e a partir do momento que você qualifica aquela operação como em descontinuidade, então você trata agora ela como um investimento. Então, algumas das novas mudanças de geografias de informações na demonstração do resultado. Ainda na categoria de investimento, nós temos as coligadas e joint ventures não integrais. E por que as não integrais estão na categoria de investimento? Porque são entidades em que a companhia detém participação, mas não em nível de controle, porém, elas também não têm a característica de não fazerem nenhum vínculo, nenhuma relação, nenhuma interdependência com as atividades operacionais. Portanto, quando a gente olha transações dessa natureza, são transações que realmente elas estão separadas das atividades operacionais. E com isso, a gente pode voltar então para a segunda caixinha, que é justamente as coligadas de joint ventures integrais, que são associadas, são coligadas ou joint ventures que são tratadas como negócios que têm vínculo com a atividade das atividades operacionais e, portanto, estão mais relacionadas com esse conjunto de operações. E aí, o que nós estamos vendo aí como situações eu tenho determinados negócios onde a verticalização do negócio tem atividades que estão não necessariamente 100% na atividade operacional, mas pode estar numa coligada ou numa joint venture pela característica do negócio. Daí a importância de nós sabermos quais são as naturezas dessas operações para depois a gente poder, de fato, classificá-las de forma correta, se elas são joint ventures integrais, que entram nessa categoria,
específica ou se são joint ventures não integrais, que entra na categoria de investimento. E a quarta e última informação aí é justamente sobre as atividades de financiamento. O que aparece aqui? Justamente atividades relacionadas às questões de receitas financeiras, a parte de despesas financeiras, questões relacionadas a passivos sobre plano de pensão, valorização de plano de pensão, cálculos atuariais, ou seja, aqui vai ter toda aquela questão que, de fato, não tem um vínculo direto com qualquer uma das outras três atividades de negócio. Muito bem. Então, nós passamos pelo primeiro bloco em que trata justamente de um desejo dos usuários, que era justamente avaliar a questão de como agrupar e as categorias desses agrupamentos. Passamos, então, para a segunda questão levantada pelos usuários, que é justamente a apresentação das receitas, das despesas por agregação e desagregação. E aí o que acontece? Uma das primeiras questões ali que a gente até observou é a questão da despesa por natureza ou função. E hoje aqui no Brasil, nós temos a 6.404, o artigo 187, como eu comentei, ele tem essa restrição e trata que você só pode apresentar demonstrações financeiras por função. Porém, a gente é muito claro, e a demonstração financeira, o IASB, está justamente ali cobrindo mais de 140 países. Então, realmente, a gente não pode ficar restrito a uma situação como essa. O que a gente observa claramente é que, para determinados negócios, a apresentação por natureza faz muito mais sentido do que por função. Se eu olho um varejo, ontem eu estava olhando uma empresa, a Amazon, e aí o que a gente vê claramente ali, se nós formos entender a natureza dos negócios, o negócio dele envolve justamente tecnologia, envolve armazenagem, envolve você ter uma estrutura física que permita você operar o seu negócio, envolve ter estoques, envolve ter pessoas operando, ou seja, não tem a exemplo de uma função onde você tem critérios de rateio, onde você faz toda uma alocação de custos, custeios, etc., para você chegar a qual que é o valor do produto. Então, numa atividade como a do varejo, por exemplo, nós vemos que as atividades onde fala qual que é a linha que tem as despesas com pessoal, as despesas com depreciação e as despesas com depreciação dos arrendamentos, onde a gente vê que realmente o custo das mercadorias estão ali destacados, etc., é uma informação muito mais rica. Então, é uma discussão que a gente vai ter que enfrentar e depois a gente vai falar com um pouco mais de detalhe mais à frente. Quando nós falamos exatamente sobre a questão da agregação, o que o IASB fala? Olha, ele estabeleceu ali um princípio de agregação que não tem muita sofisticação, que não seja você agregar natureza de transações que tenham as mesmas características. Então, eu vou estar sempre fazendo agregação de naturezas de despesas que tenham características que façam parte de um grupo que tenha coesão. Se realmente a gente tiver a percepção de que realmente alguma delas não faça parte, a gente tem que avaliar sobre como se ela tem ou não condição de ser desagregada, mas ao mesmo tempo ela não pode ser desagregada e ser inclusa numa única linha, como outros, de forma que possa ali ocultar informações e não ter uma visão clara de quais são as transações que estão compostas naquela nota. Então, o que nós temos que realmente observar é verificar nesse critério de agregação se, primeiro, eles têm características similares, se realmente nós vamos fazer uma agregação de natureza e função, e aí, então, nós temos condição de, nesse conjunto de aspectos, fazer uma avaliação do que seria a agregação das despesas. Outros aspectos também têm que ser observado, que isso não é uma decisão de livre escolha da administração, Nós temos que avaliar os aspectos relacionados a como os negócios são gerenciados, como a prática da indústria, do mercado em que a companhia está, ou seja, nós temos que fazer uma avaliação muito mais ampla do que apenas entender que um método ou outro é o método mais apropriado para fazer a agregação de despesas. E, por último, não podemos esquecer também que já não podemos hoje, continua não podendo, fazer uma mistura de
de agregação de despesas por natureza e função na face da demonstração de resultado. Se eu estou seguindo uma apresentação onde nós estamos falando sobre natureza, tem que ser por natureza, por todas as rubricas do resultado, se por função a mesma coisa. E quando nós temos, e aí já é assim hoje, né? Quando nós temos a apresentação por função natureza, né? A apresentação inversa, né? Será apresentada como uma nota explicativa na nota explicativa da demonstração financeira. E aí, entrando um pouco na questão da desagregação, bem, são despesas que a gente tem que, primeiro, ter certeza que realmente elas são sujeitas a não serem agregadas, não guardam qualquer característica entre elas, e o que nós temos, então, que, uma vez que elas se caracterizem como desagregadas, é avaliar como que nós vamos divulgar sobre isso, né? A divulgação, ela passa a ser muito importante porque são informações que também nós não podemos entrar numa linha, numa quantidade imensa de transações, resultados desagregados ao ponto de prejudicar a informação e não ajudar a informação na demonstração financeira. Então, aí, uma vez que você apresente isso em outros, é importante também que esses outros não sejam outros que têm ali informações que fiquem ocultadas uma em relação, uma informação a crédito ou a débito sendo ocultada. Então, também tem que ter toda essa observação, essa questão para ser considerada. Ainda com relação à questão de melhora de conteúdo na demonstração do resultado, né? Uma outra questão que o IASB levantou é justamente a questão da apresentação de demonstrações de receitas e despesas não usuais, né? E aí esse conceito é novo, é um conceito que tem um componente de julgamento importante para ser considerado, porque a primeira pergunta aqui a ser avaliada é, ok, o que é algo não usual, né? O não usual, com que frequência que ele acontece? Se ele acontece 2 vezes, ele já passa a ser usual e, portanto, eu não me apresento mais como não usual, ou apresento, se for anos alternados, bem, não vou entrar nos detalhes agora, é parte da nossa discussão mais adiante. Mas como que o IASB define a questão de despesas receitas e despesas não usuais? São aquelas que têm um valor preditivo limitado. O que é esse valor preditivo limitado? É razoável esperar que as receitas e despesas eles não venham a ocorrer em períodos futuros. Exemplos dessa situação: testes de impairment. Na verdade, você não contabiliza, você faz o teste todo ano, mas não significa dizer que você vai ter indicadores e valores de impairment sendo reconhecidos no resultado todos os anos. Despesas que são relacionadas com reestruturação, por exemplo, são coisas que acontecem no momento em que a empresa passa por um processo de revisitação da sua estrutura de negócio, etc., mas não é algo que aconteça com frequência. Então, tem uma questão de julgamento importante aqui, né, para justamente avaliar, e depois a dúvida, que se a gente olhar para trás, a gente começa a ver que alguma coisa que eu estou tratando como usual deveria ser uma coisa que eu estou tratando como não usual, que deveria ser usual pela frequência que começou a acontecer a partir de agora, passa a ser uma questão que realmente vai ser necessário tratar isso de uma forma muito clara ali nas notas explicativas. Muito bem. E, por fim, o que é interessante é que justamente todas as questões de receitas e despesas não usuais, elas estarão apresentadas dentro daquela geografia de grupos que nós vimos ali, o operacional, o investimento, o grupo que fala sobre coligadas e joint ventures integrais e financiamento, mas a partir dali esses números serão apresentados numa nota explicativa que vai consolidar todas as informações. E com isso você vai ter todas as informações não usuais nesse mesmo agrupamento. Diferentemente daquela situação onde eu vejo, tem um evento não usual, eu vou tratar isso aí, ou eu vou separar lá em outras receitas, eu vou colocar isso de uma forma isolada aqui para que permita que o usuário não capture essa informação no próximo período. Não, acho que nesse aspecto aqui, a maneira como está sendo feita é muito interessante, porque realmente você tem isso apresentado na demonstração do resultado nas linhas que são corretas, seja ele numa atividade operacional, ou seja ele em atividade de investimento, financiamento ou joint ventures integrais e não integrais, né? Então, de uma forma que você possa ver depois toda essa informação consolidada no único local, né? E, por fim, vamos falar agora sobre o quarta e última
pleito por parte dos usuários, que é justamente as medidas de desempenho. O que nós temos de importante nesse aspecto aqui? Primeiro que as medidas de desempenho, hoje, aquelas que são apresentadas fora da demonstração financeira, elas têm um conteúdo em um formato diverso. Embora nós tenhamos algumas mais padronizadas, nós temos diversas informações que são apresentadas lá e que realmente muitas delas não têm nenhuma forma de você reconciliar com números da contabilidade, ou seja, informações não gap, não reconciliáveis. O que significa dizer que essas informações elas não podem ser apresentadas dentro desse contexto de MPMs, porque, na verdade, se você não consegue reconciliar essas informações, são informações que não podem fazer parte desse conjunto de informações que está sendo pleiteado a partir de agora. Uma das informações MPM mais conhecida, né, é a questão do EBITDA, uma informação, inclusive, que a própria CVM, em instrução específica, acho que foi a 527, tratou do assunto, mas são informações que realmente todas elas ali fazem reconciliações com informação da demonstração financeira. E aqui o IASB foi muito pragmático nessa questão. As informações que podem ser feitas não são todas que você tem hoje apresentado fora da demonstração financeira, são algumas, e mesmo assim são aquelas que você consiga reconciliar com linhas da demonstração nesse novo formato, ou vou reconciliar com o lucro antes dos impostos, ou com ali as despesas antes da categoria de financiamentos, ou seja, vai ser uma reconciliação com essas informações. E um outro aspecto importante é que essas informações, todas elas vão estar todas agrupadas numa única nota explicativa, ela não vai ficar espalhada por diversas informações, todas elas organizadas dentro de um único local. E, logicamente, com todas as divulgações, toda possibilidade de ser uma informação reconciliável com as informações e assim também ser auditável, né? Então é uma informação bastante é uma informação nova e importante, porém temos que olhar isso com um certo cuidado para que realmente não dê a percepção que nós estamos falando de toda e qualquer informação. Muito bem. Eu faço uma pausa aqui, então eu passo para o Rogério, que vai dar sequência agora e falar justamente sobre as cartas comentários, onde, como eu comentei anteriormente, são 216 cartas comentários, e essas cartas comentários aí são respostas a 14 perguntas que o IASB incluiu dentro do Exposure Draft, onde ele foi justamente tratando sobre as questões, colocando ali dentro de cada questão 4 ou 5, 3 a 5 novas mais detalhes, né? E a partir daí os respondentes, né, as cartas que foram recebidas, foram justamente respondendo essas questões. E o que nós fizemos aí, o Rogério vai mostrar, nós fizemos essa compilação de informações, onde nós, inclusive, colocamos em negrito e destacado aquelas em que o auditor também, que além dos respondentes terem colocado esse comentário, o auditor também se manifestou em favor ou em desfavor. Então, essa informação consta lá, então, como parte de um melhor entendimento ali de qual que é a visão do auditor, até porque a gente depois vai entrar na questão da discussão da visão do auditor. Rogério, por favor, obrigado. Obrigado, Postal. Ótima apresentação. Vai ficar mais fácil porque você já preparou o terreno. Eu, primeiramente, como já fui apresentado, sou sócio de auditoria da Deloitte, né? É um grande prazer eu estar aqui presente nesse evento. Para nós poder, né, contribuir aí com uma conferência de tamanha importância, né, de tradição, com essa conferência anual. Infelizmente, estamos aqui remotos, né, trabalhando de casa, mas espero logo, no futuro próximo, estarmos aí de forma presencial, tendo um pouco mais desse contato humano aí que a gente tem sentido falta. Mas é um grande prazer estar aqui. Eu tenho agradeço ao professor Ari pelo convite, tá? E estou aqui com grande prazer aqui de poder ajudar e contribuir com o nosso conhecimento, poder transmitir, né? O conhecimento ele é importante quando ele é compartilhado, né? Sozinho ele não tem valor quando fica concentrado em uma pessoa só. Bom, primeiramente, eu queria só fazer alguns comentários aí focados na questão desse processo, né? É um processo muito importante, porque o IASB ele tem todo
um processo que ele precisa demonstrar, antes dele emitir uma norma, ele tem que fazer um processo de ouvir, avaliar, testar a norma antes dele editar uma norma. Como o Postal bem apresentou, é um processo, ele passou por audiência, tem vários painéis que a gente costuma até participar via CPC, onde eu tenho o prazer de dividir lá como membro com o professor Ariovaldo no grupo, né? Nós somos membros do CPC, a gente interage muito, contribui, o CPC envia sempre contribuições com o propósito de ajudar a IASB, né? Mostrar o que nós pensamos aqui no Brasil, né? Uma norma internacional importante para o IASB não só ouvir quem está lá na Europa e Estados Unidos, e sim o que acontece em outros países e outras jurisdições, como é o caso aqui do Brasil. Então, como parte desse processo, é um processo importante. Nós aqui no Brasil, só lembrando, a gente tem um compromisso de buscar seguir as normas internacionais, por isso que existe o CPC, né? Então, uma vez concluído esse processo, que já está numa fase bem avançada, aí quando está no Exposure Draft, já está numa minuta de norma, a gente, num segundo momento, trazer isso para o Brasil, né, numa forma de uma tradução, uma implementação. Então, a gente está falando de norma internacional, mas é o nosso dia a dia. A tendência é que ela, e é o que é esperado, que ela se torne uma norma a ser emitida pelo CPC, como tem sido, né, como parte desse processo que nós temos aqui no Brasil de internacionalização das normas de contabilidade. Tá? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar com relação à questão do ponto de vista, né? A gente buscou aqui destacar o ponto de vista do auditor, mas uma coisa importante para a gente colocar e trazer, que eu acho que é bastante importante, é o seguinte: todos nós somos contadores, né? Os professores são contadores, os auditores, os preparadores, e é importante que cada um tenha um papel relevante nesse processo, né? No mercado financeiro, o auditor tem as suas responsabilidades, por isso que às vezes ele tem certos, vamos chamar, vieses no sentido de ser mais conservador, como é visto às vezes como mais conservador. Muitas vezes ele se apoia muito mais em quanto mais norma e guidance é melhor. Por quê? Porque é uma proteção maior para o auditor, dada a sua responsabilidade. Eu entendo quando, por exemplo, alguém que está na academia tem uma visão um pouco mais aberta, e tem que ser, porque ele está ali num ambiente de experimentação, de teste, de desafio, né? Então, mas é tudo importante, não existe certo ou errado aqui. A gente vai ver que são visões, e isso tem uma tendência, um pouco um viés do auditor para alguns temas que a gente vai abordar aqui nesses comentários que foram trazidos aí, como o Postal colocou, dentro desse processo, cada país ou cada jurisdição encaminha cartas lá para o IASB, como o Postal falou, foram 216 recebidas, né? A gente buscou focar aqui, destacando aqui em negrito e grifado, a das firmas de auditoria, principalmente as maiores que já tem um hábito de contribuir, tá certo, lá com o IASB, com seus comentários, e a gente vai tentar destacar um pouco essa questão aqui um pouco mais à frente. Outro ponto importante também que eu gostaria de destacar, Postal, quando você fala aqui dos desafios, né? Por exemplo, que hoje a gente tem algumas barreiras que estão na lei, né? Na 11638. Sim. Ou na 6404. Uma coisa importante é que eu acho que nós já tivemos, né, professor Ari, que está aqui, o professor Eliseu, que não deve estar aqui, mas acho que a gente tem que dar o crédito ao professor Nelson Carvalho, que eles foram grandes, tiveram um papel muito importante na adoção. Hoje nós temos os CPCs, a adoção dessas normas nas demonstrações locais, graças ao grande trabalho, influência e persistência desses profissionais que são assim uma referência para todos nós. Então foi muito importante a atuação deles e conto com eles. Eu acho que isso não vai ser uma barreira para nós, porque a brilhante capacidade que eles têm de enxergar a visão desses processos, eu acredito que a gente tem um espaço grande no CPC para discutir o melhor caminho, e não acredito que vai ser uma barreira na adoção dessa alteração. E só mais um último comentário, que eu acho que também é importante a gente entender aqui, por que é importante, né? Uma coisa que eu sempre, desde o início da minha carreira, eu acho que é importante para aqueles que estão começando agora, é sempre que você se depara diante de alguma solicitação, alguma coisa, tentar entender o porquê. Quando você entende o porquê, em vez de como fazer, entender o também por que é feito, ou por que aquilo é feito daquela forma,
Isso ajuda você a ter uma visão mais ampla de um determinado processo, né? Então, nesse caso específico, acho que é importante a gente entender por que o IASB está mexendo com isso, né? Pô, nós temos aí demonstração financeira, como o Postal falou, desde 1976, por coincidência, o ano que eu nasci, já Sim. existia lá a DRE, dizendo para a Receita, por que vai mexer com isso agora, depois de 45 anos, né? Porque tem uma questão importante aqui, né? Os mercados evoluem, o mundo evolui, e esse mercado financeiro, que é o grande usuário, né? Os investidores, além de outros usuários, ele é um dos grandes, eles são investidores, são grandes usuários das demonstrações financeiras. E as demonstrações contábeis, né? Para que elas sejam, para que elas continuem sendo relevantes, ou seja, elas sejam úteis para essas pessoas, para esses investidores, que no final do dia são pessoas, elas têm que ter uma informação que sirva ao propósito daquele usuário, né? Por exemplo, eu não vou consultar um site que fale de assunto que não me interessa. Eu vou aonde? Se eu vou querer me atualizar ou vou ler um livro, eu vou buscar assuntos que me interessam. Então, é mais ou menos parecido aqui. Então, uma grande preocupação que a gente começa a perceber daqui para frente do IASB é que, ao se preocupar com uma norma, ao elaborar, revisar uma norma, é muito maior foco no investidor. Ele continua ouvindo os professores, os acadêmicos, os auditores, os preparadores, mas acho que eles perceberam que é muito importante ouvir os usuários, né? Por que isso? Porque se não for feito dessa forma, existe um grande risco da demonstração contábil passar a ser vista como uma peça burocrática. Ela não tem necessidade, ela é feita e preparada para atender a lei. E o usuário, que é o investidor, ele não olha mais para a demonstração contábil. Ele passa a olhar para onde? Para os relatórios de desempenho, aqueles que cada um dá um nome, né? Press release, earnings release, todas aquelas outras informações que a gente costuma dizer não contábeis, que estão fora da demonstração contábil, passam a ter essa mais relevância do que a própria demonstração contábil, como ela é, seguindo normas, regras e padrões, tá? E acho que isso é importante a gente entender essa urgência. E por quê? E uma das que foi apontado pelos investidores como sendo mais importante é a demonstração de resultado. É ali que eles analisam, né? Se você olhar o EBITDA, é uma informação muito importante para os investidores, e ela não existe no meio contábil, né? A gente sabe que é uma agregação de valores que são originados da demonstração contábil, mas a gente começa a perceber que ela é mais importante do que o próprio lucro do exercício em si, né? Isoladamente, ou a demonstração do fluxo de caixa, né? Então, acho que é importante, acho que só para complementar um pouco a apresentação que o Postal fez, acho que só para a gente ter essa visão. Agora, entrando um pouquinho na questão dos comentários, né? Lembrando que as firmas, né, boa parte delas estão em Londres, né, as suas sedes ou as suas grupos que trabalham com o IFRS, e eles fizeram lá os seus comentários consolidados, né? E esses comentários que a gente tentou trazer para cá. Mas também a gente pode dar os nossos pitacos aqui locais, né? Lembrando que eu estou falando em meu nome, não estou falando em nome nem do Ibracon, nem da Deloitte necessariamente. Eu posso fazer algum comentário aqui, não gostaria de ser necessariamente ali associado o Rogério disse que os auditores pensam assim. Não, vou fazer algum comentário meu para poder agregar, para a apresentação não ficar muito fria aqui, né? Então, vamos lá. Dentro da questão da classificação das categorias, só complementando o que o Postal já falou, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, por conta da criação da lei das SAs, que já determinava que a demonstração financeira ela era no formato de por função e não por natureza. Isso é muito similar ao que é feito já no mercado norte-americano, né, do US GAAP, que é onde você tem lá o custo das vendas, ou seja, despesa de venda e despesa de venda, despesa administrativa. Isso que a gente chama de despesas por função. Natureza é pessoas, não importa se é uma pessoa da fábrica ou do escritório, salários, né, e assim por diante. Isso é mais, parece que ser uma cultura europeia, né, em outras jurisdições. Então, hoje, para nós, é muito comum que a gente já apresente a demonstração de forma por função, a demonstração ou a apresentação das despesas na demonstração de resultado. Tá? O que está sendo trazido aqui, que é muito importante, é a mudança para que, olha, não é simplesmente uma escolha como é hoje, né, no IAS 1, e passa a ser alguma coisa que reflita mais uso, costume, ou então o que é prática de uma indústria. Uma outra coisa importante aqui, se a gente vê nos comentários, a gente tem de forma geral
grupos que apoiam essa classificação das categorias. Outra coisa importante aqui também é os subtotais, né? No Brasil, nós também temos já o hábito de incluir subtotais, né? A gente põe lá margem, receita, custo, qual que é a margem do produto ou lucro bruto, né? Depois vem as despesas administrativas, resultado operacional. Mas, embora a gente tenha essa tradição e cultura aqui no Brasil, ela não é uniforme. Se você pode pegar empresas que ela não vai ser necessariamente comparável, principalmente quando chega ali embaixo no grupo de financeira e tudo mais. Então, isso é importante, traz também uma grande mudança para nós, mas uma mudança maior para outras jurisdições, que eu não sei se cada um aqui tiver o hábito de checar ou teve a experiência de olhar, vocês vão ver que, às vezes, a demonstração de resultado é até difícil de você fazer a leitura, porque ela começa da receita de vendas até o lucro líquido de uma forma meio corrida, né? O único subtotal que você tem é o próprio lucro líquido, né? Principalmente na Europa. E muito mais agrupados, de forma muito mais enxuta, as demonstrações como um todo. Então, quando a gente vai para a questão dos comentários que foram recebidos pelo IASB, tem um grupo que apoia, tá? Aqui de outros respondentes, que a proposta ela tem um potencial para ter uma informação útil e melhora a comparabilidade, né? Por isso que a preocupação de você ter algo mais comparável entre empresas do mesmo setor e operando até em jurisdições diferentes. A classificação na categoria operacional de investimentos no curso das principais atividades do negócio, acho que é o exemplo aqui que o Postal colocou das joint ventures ou coligadas, né? Se eu tenho lá uma empresa de mineração ou uma siderúrgica que ela tem uma coligada que na área de mineração. Essa equivalência, para mim, ela vai ser operacional. Mas, se eu invisto em tecnologia, que não tem nada a ver com o meu negócio, num tipo de tecnologia de comércio, né, online, aí isso não vai entrar no grupo operacional, porque não tem nenhuma correlação com o meu negócio, né? E, por último, aqui, o terceiro comentário que a gente tentou popular e aí vem o que eu falei, o viés do auditor, né? Será necessário um guia adicional para aplicação consistente e comparável. Embora o auditor aqui apoie, né, o comentário de alguma das firmas é no sentido de que a preocupação o propósito que é buscar comparabilidade ele não ocorra. Por quê? Porque você, como tem julgamento importante, significativo por parte da administração, lembra, é uma norma internacional, vai ser aplicada no Brasil, na Rússia, Japão, no mundo inteiro, então podem ter interpretações diferentes e levar à apresentação de resultados diferentes, tá? Então, se foi colocado aí como foi proposto por uma das firmas, né, de auditoria, pelos auditores, como sendo necessário um guia adicional. Não quer dizer que ele não apoia a mudança, tá? Ele apoia, porém, reforça a importância de ter mais guidance, né? Mais exemplos, mais modelos que suportem lá o preparador na hora que ele estiver elaborando suas demonstrações contábeis. Uma das vamos chamar assim, de desacordos aí, ou não foram suportadas, mas por outros interessados aqui na audiência pública, essa apresentação da categoria operacional como uma categoria residual, né? Isso foi criticado e não é apoiado, tá? Pelos comentários, né, que foram recebidos pelo IASB. Isso pode levar, aí, talvez, a uma apresentação indevida, né? Talvez esteja ligado um pouco com esse último bullet aqui que eu falei das firmas de auditoria, talvez esse resolveria essa preocupação. Tem também um desacordo sobre questões de variação cambial e valor justo de operações de hedge, isso está classificado como atividade de financiamento, essa é uma das críticas que tem lá no documento. E, por último, nomenclaturas similares às da DFC. O Postal colocou bem aqui que, num primeiro momento, o IASB se preocupou muito de consertar ou melhorar, aprimorar a DRE, mas, em algum momento, essa classificação ou nomenclatura não se conversa necessariamente com a demonstração do fluxo de caixa. Tá? Se puder, por favor, mover para o próximo slide. Tá. Outra área, que essa é uma área que preocupa muito, não só nós, eu acredito... Desculpa, Rogério. Oi, cliquei aqui 2 slides. Vamos lá, agora nós estamos Desculpa. A gente estava na classificação das categorias. Tá bom, vamos lá. Agregação das categorias e agora agregação e desagregação. Isso. Eu esbarrei aqui no teclado, desculpa. Aqui existe uma
alguns dos comentários, método de apresentação das despesas nas demonstrações financeiras primárias foi apoiado, tá? Que é aquela questão que nós discutimos aqui, se você apresenta por função ou natureza, né? Postal colocou bem, foi apoiado, né? Um comentário dos auditores, né? Se você vê, ele está como uma firma discorda ou não apoia aquela critério, mas a outra apoia, mas ambas têm o mesmo comentário, né? Qual que é a preocupação? A questão do princípio de agregação de itens descritos como outros, né? Essa é uma grande preocupação, porque às vezes se acumulam valores muito relevantes e você não tem muito uma clareza do que se classifica dentro desses grupos aí de outros, né? Então, existe uma preocupação, né, do ponto de vista prático de quem estiver lá usando a informação, o investidor, o interessado, né, o usuário da demonstração financeira, que essa informação que estiver lá como outros, ela não seja muito clara. Por isso que a importância a necessidade de você ter maior abertura possível, né, e também uma boa descrição em nota explicativa, né? Tá? Outro comentário que foi trazido, agora não foi por um auditor, tá? Porque não está grifado, certo, Postal? É necessário orientações e esclarecimentos adicionais, certo? Sobre questão de natureza das transações. Esse foi um dos comentários. Existe grupos que se preocupam com falta de consistência e comparabilidade, né? Entre empresas, tá? Já falamos aqui da questão do princípio de agregação e desagregação de itens descritos como outros, né? Tem quem apoie e quem não apoie, né? Mesmo sendo auditores, uma firma apoia, outra não, são pontos de vista. É visto também aquele grupo que discorda um risco de ocultar, transações ou apresentar ou ocultar transações de forma que aqui chamar de colapsada, ou seja, você pode estar ali omitindo alguma informação importante, às vezes até ela se perde quando esse grupo de outros está pelo líquido, né? Aquela história de você ter um grande ganho e uma grande perda, isso pode ficar um pouco passar um pouco da representatividade, porque o saldo absoluto da conta estaria muito baixo. E, por último, né, hoje não é permitido, tá? O Postal colocou bem isso, mas houve uma crítica à proibição da apresentação mista dos dois métodos aí de função e natureza, né? Hoje não é permitido, ele é opcional, ou você apresenta todas as despesas com base na função, ou todas as despesas com base na sua natureza. No Brasil é comum por função, usual, em outras jurisprudências, jurisdições é muito comum por natureza. Também é uma área, um componente de julgamento significativo da administração, por conta disso é que temos essas polêmicas aí, né? Ou visões diferentes. Você puder, por favor, mover para o próximo, Postal? Essa é uma grande preocupação que ela existe, essa questão da divulgação de itens não usuais, né? Por quê? A questão do item não usual, ele pode levar, né? Ele tem o lado bom, ele ajuda o investidor a normalizar o resultado e ajuda nas projeções, mas o lado ruim é uma possível, né, uso indevido dessa ferramenta que pode levar aí a uma informação imprecisa, tá? E cada um querer aplicar de uma forma. Então, nós temos aqui grupos que apoiam, grupos que desapoiam, que não apoiam, ou seja, discordam, e a gente costuma ver isso hoje na prática, né? A história do EBITDA ajustado, né? Que as empresas costumam divulgar. Isso é muito complicado, os reguladores mesmo sempre ao redor do mundo expressam preocupação sobre isso, porque isso você pode levar ou manipular, eventualmente, o valor da ação da empresa. Então, e o que nos preocupa aqui, como o Postal falou, teria que ser alguma coisa muito... ela nunca acontece e não há previsão de acontecer num futuro próximo, tá? O que me preocupa é a gente começar a ter uma discussão aqui no Brasil que a variação cambial seja considerada um item não usual. A variação cambial em certos patamares. Não, ela não vai ser, porque para ser não usual, não adianta que ela seja um valor baixo vários anos e, de repente, ela passe a ser alto. Ela é usual, ela acontece todo ano. Eu tenho um processo aqui fiscal, fui autuado.
constituir uma provisão. É não usual? Não, é usual, você sempre está tendo esse tipo de questão. Então, teria que ser uma coisa muito, mas muito, muito pontual, né? Talvez um acidente, eu estou pensando alto aqui, um acidente como aconteceu lá na barragem da Vale do Rio Doce, talvez aquilo seja um item não usual, né? Mas isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, aqui na visão dos auditores, né, existe uma visão dividida, né, entre os respondentes, os auditores, sobre a apresentação em uma única nota explicativa, né? E, embora eles apoiem a definição e divulgação da questão dos itens não usuais, e, por outro lado, há auditores que discordam, né? Um risco de uma informação usual ser apresentada repetidamente, né, como não usual. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Esse ano a variação cambial foi muito alta, então eu vou tratar como não usual. Aí, o ano que vem, eu tenho um ganho menor. Não, isso aqui é usual, porque todo ano tem variações aí cambiais registradas, tá? Então, é também uma área de julgamento significativo, mas não deixa de ser importante lá para o usuário da demonstração financeira. Se puder passar para o próximo, por favor, Postal, para que eu possa comentar, é a questão o que a gente chama de medidas de desempenho, né? Que são aquelas medidas métricas que elas geralmente são apresentadas no relatório da administração, né? Então, o que acontece? Quando você pega essa demonstração como relatório da administração, informações que estão no relatório da administração, elas não necessariamente seguem um padrão, elas seguem uma norma contábil, elas são informações métricas que a área lá de RI da empresa, né, de relação com investidores, cria uma métrica para tentar mostrar melhor a performance do negócio. Então, existe uma preocupação dessas informações estarem fora, a ideia é trazer para dentro, para quê? Manter relevância da demonstração contábil e também permitir que ela seja auditada. Como o Postal falou, nós, como auditores, nós não temos a responsabilidade de auditar essas informações. Por quê? Porque são informações não contábeis e a gente não tem uma norma que suporta. O que é um EBITDA? Me defina isso. O IASB também, a gente vai ver mais para frente, que ele não está definindo, né? Então, aqui dentro da questão dos auditores, né, nós temos aqui uma preocupação, e temos firmas que não apoiam, tá, essas medidas de desempenho, pelo fato delas não serem ou não poderem ser, em alguns casos, reconciliadas com subtotais da DRE. Tá? Então, existe uma preocupação. Por um lado, é uma informação útil, como está escrito ali, tem maior transparência, incluir isso na nota explicativa dá mais robustez, porque passa a ser auditado, passa a seguir aí vamos chamar, uma formalidade maior. Mas, por outro lado, nós temos preocupações. Uma das preocupações trazida por outros interessados é a questão de incluir medidas que a gente chama de non-gap. O que é non-gap? São medidas que não existe uma norma contábil que suporta a sua elaboração, que é o exemplo do EBITDA. O EBITDA é uma prática internacional, mas ele não existe definido em lugar nenhum por um normatizador o que é o EBITDA, né? E pode levar a resultados diferentes, né? Eu acho que a gente pode... E uma potencial dificuldade foi trazida ali, eventual dificuldade sobre os procedimentos de auditoria sobre essas informações, tá? Eu acho que é o último comentário, se puder, por favor, Postal, colocar, é o famoso EBITDA, né? Essa informação ela é uma informação muito importante para os usuários, por isso que ela aparece aqui. Ele tem um componente de julgamento significativo, até porque ele não está regulado por ninguém, e nós temos firmas que concordam, né? Dizendo que, olha, o EBITDA, o board decidiu não definir o EBITDA, tá certo? Eu concordo, né? Mas, por outro lado, o EBITDA ele não é consistente entre as indústrias. Então, seria muito complexo para o IASB fazer essa definição do EBITDA. Então, por outro lado, tem quem discorde, que entenda que, olha, a partir do momento que você pede que essa informação venha para a demonstração financeira, seria importante que o IASB definisse como deve ser construído ou apresentado o EBITDA, tá certo? E aí também outros grupos que contribuíram para o processo discordam por conta do risco de apresentação de informações não comparáveis, né? E é mais um componente de julgamento significativo da administração. Então, acho que esses foram os principais tópicos que foram abordados. A gente tentou colocar aqui a visão das firmas de auditoria, né? E passo agora a palavra aí para o professor Ari, Renato Postal,
Bom, Farei aqui a apresentação, professor, mas se precisar, me avisa, eu coloco algum slide em particular. não. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Renato. A apresentação, para mim, não foi novidade, brilhante de vocês, bastante esclarecedora, levantando os pontos realmente importantes. Nós temos bastante tempo para fazer as discussões e algumas provocações, né, que eu acho que são importantes nesse tipo de conversa, mas eu vou começar abrindo, em vez de fazer, eu fiz algumas observações aqui que eu gostaria de falar, eu até levantar para vocês para discutir, mas eu vou antes de falar sobre isso, eu vou abrir e vou ler para vocês algumas observações que foram feitas pelas pessoas que estão participando do Congresso, tá certo? Então, eu queria que vocês, eventualmente, pudessem comentar algumas coisas que foram colocadas. Então, a Luciana, isso está no bate-papo, se vocês quiserem também colocar aí, a Luciana, ela diz assim, nas receitas e despesas não usuais, entrariam ajustes efetuados por mudança de prática contábil? Por exemplo, uma determinada empresa utiliza um critério para estimar a PCLD e altera para outro critério, gerando um resultado positivo ou negativo. Ela está perguntando se seria considerado alguma coisa dos ajustes, né, dessa prática. Luciana está aqui, apareceu. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Luciana? Oi, Rogério. Seguindo, né? Tudo bem? O medo que eu tenho de participar desses eventos, professor, são essas... Esses intrusos. Não, acho que é ótimo e é bem oportuno. Nós estamos aqui, eu vou colocar uma visão, acho que o Postal também fica à vontade. Eu acho Perfeito, que a ideia do não usual aqui, eu acho que é mais você buscar, porque geralmente um investidor, quando ele olha, ele tenta fazer projeções, né, ele tenta normalizar, né, o resultado da empresa, geração de caixa e tudo mais. Então, o não usual teria que ser alguma coisa muito específica, pontual e de um evento econômico ali que aconteceu, tá certo? Um evento, né? Aqui, pelo que você descreveu, uma mudança de prática contábil, na minha visão, ela não se enquadraria. Ou uma mudança de estimativa. De repente, a companhia mudou a forma que ela calculava a sua PCLD e, por alguma razão, isso foi entendido como uma mudança de estimativa. Então, isso vai um efeito no resultado, já é divulgado ou já seria divulgado como hoje é requerido pelas normas. Então, eu entendo que não entraria nesse conceito. Quem entraria nesse conceito, como eu falei, estou tentando aqui ilustrar, são itens muito pontuais, e um deles talvez seria, deu exemplo aí de um acidente, ou uma questão muito pontual, um acidente, que também às vezes é difícil de você quantificar. Alguém, eu vi mais para frente, fala do Covid, é muito complicado, porque o efeito do Covid é pervasivo, é difícil de você pontuar e dizer o que é não usual, o efeito dentro de uma demonstração de resultado da empresa. Mas passar aqui para o Postal. Rogério, bem definido, eu acho que é isso mesmo. Quando nós falamos de algo não usual, é alguma coisa que a gente tem que ter uma certeza que ele está descolado do que seria o negócio como ele acontece da forma regular, né? Uma estimativa, uma mudança de prática, uma estimativa, ainda está dentro, vamos falar assim, podemos até chegar à conclusão que ele esteja dentro das atividades operacionais, de investimento, em qualquer uma das categorias. Mas o fato dela ser uma questão que realmente nós estamos revisitando um conceito dentro de uma prática contábil, isso não dá o direito daquela informação ser tratada como não usual, porque, na verdade, ela não é alguma coisa que seja exclusivo e que faça parte de algo que não tenha recorrência, né? Ou seja, a estimativa, quando está mudando a prática contábil, está mudando muito provavelmente uma estimativa, né? Então, realmente, isso faz com que você tenha o mesmo negócio, as mesmas características, ou seja, a essência do que é atividade operacional, o financiamento, o investimento, continuam a existir. Daí eu entendo que, concordo com o Rogério, que realmente não seria um bom exemplo. Eu acho que os exemplos têm a ver justamente com a questão, quando nós falamos, por exemplo, uma questão relacionada de um teste de impairment, né? O teste de impairment você faz ele todo ano, você faz avaliação se tem indicador de impairment ou não, mas você no seu negócio você não faz um cálculo de impairment a todo momento, né? E aí você trata assim, isso aqui é alguma coisa que eu preciso de repente entender como em separado.
uma provisão para reestruturação de negócios, qualquer coisa nesse contexto, que eu vou descontinuar operações, né? E, logicamente, isso vai entrar no contexto de operações continuadas, se relevante e parte de um negócio maior, né? Mas, em princípio, são coisas que ficam ali destacadas, né, para justamente permitir. O objetivo tem a ver com essa questão de você tentar, que o Rogério bem definiu, a normalização da informação, para que a gente não fique, para que tenha uma percepção de que o negócio é o negócio regular daquilo que é não eventual ou não parte do negócio regular, né? O Jomar está fazendo uma pergunta em cima daquilo que a Luciana conversa. Ele coloca se a questão do não usual não seria equivalente ao não recorrente. Boa pergunta. Professor, aí precisamos primeiro saber, que o não recorrente não é um conceito que a gente possa definir como parte das práticas contábeis, né? Mas e aí, então, o que nós... Apesar de já ter empresas publicando demonstrações do resultado como resultado não recorrente, né? Infelizmente, sim. É uma área de extremo julgamento, vai dar muito debate isso aí, porque é muito preocupante, né? Imagina os reguladores já... CVM já manifestou que tem um desconforto, uma preocupação. Tem um gráfico aqui que o próprio IASB fez numa das apresentações, a gente acabou não trazendo aqui. Ele mostra duas situações, né, que seria uma despesa, um evento ou receita não usual, né? Alguma coisa que ela acontece, mas de valor muito pequeno, não tem uma representatividade no seu negócio, mas de repente, num determinado ano, é muito alto. E depois, para frente, eu não espero que ele seja tão elevado daquela forma. Então, isso poderia ser, ele fala como não usual. Ou então, aquilo que eu nunca tive aquela despesa, ela aconteceu uma vez, ela é muito relevante e depois também não espero que aconteça de novo. Agora, eu dei o exemplo da variação cambial, porque a variação cambial ela sempre acontece. O professor aqui, que tem mais tempo aí de janela, viu já, nós já vimos, eu também, desde que eu iniciei a carreira, em 95, estou esse ano completando aí 26 anos, já tive chance de ver aí muitos efeitos de variação cambial para mais e para menos, né? Vem o plano real, estabilidade, passa o plano real, você tem aquela max de 99 e de lá para cá, cada momento. Então é complicado você falar que a variação cambial é um item não usual, né? Tem anos que ela é mais comportada, mas tem anos que ela sai da curva, né? Então eu particularmente vejo com dificuldade, né? A questão das despesas, os não recorrentes, ele vamos dizer, pode conter itens não usuais. O inverso não é verdadeiro. Uma outra questão que está sendo colocada é a questão da despesa financeira. Se a despesa financeira, no entendimento, deveria ser operacional ou não operacional. Obviamente, eu estou imaginando que a Luciana, que está fazendo essa pergunta, está excluindo aí a atividade financeira, a atividade bancária, né? Quer dizer, é na indústria e no comércio como é que deveria ser tratada a receita e a despesa financeira. Ótima pergunta, Luciana. Tem uma questão uma das questões que o IASB analisou, o Rogério passou por esse assunto, é a questão de operações que envolvam hedge, né? Hedge accounting, operação, se isso deveria ser atividade de financiamento ou operacional. Eu vou responder a tua pergunta com base nesse argumento, Luciano, depois a gente volta para a tua questão, mas qual que é a visão do IASB em relação a isso? Olha, você tem que entender qual que é a essência da operação. Se você tem uma operação aonde para que você possa fazer, se dentro do contexto dela, a alavancagem do negócio, uma proteção da operação, isso faz parte do teu negócio, é entendimento que isso faz parte da atividade operacional. Se nós estamos naquela linha de que nós estamos aqui justamente uma receita financeira, que é justamente se é uma receita, ou é uma aplicação financeira, ou é a passagem do dinheiro no tempo, ou um AVP, alguma coisa nesse contexto, da mesma forma a despesa financeira, aí então essas atividades, pelo que a norma define, ficaria dentro do contexto de atividades do grupo de financiamentos. Não sei se o Rogério nesse aspecto eu queria dar um palpite. Por favor. Na DFC hoje, né, no critério do IASB, um hedge de instrumento financeiro qualquer, ele é classificado como investimento e agora vocês mostraram isso, inclusive que há uma proposta de que eventualmente se coloque isso no financiamento. Eu tenho a impressão que esse tipo de coisa é ruim,
né? Porque, na verdade, aí o acessório deveria sempre acompanhar o principal. Essa é a questão. Ora, se eu faço um hedge para proteção de uma compra de matéria-prima, que é meu operacional, por que eu vou colocar isso como investimento ou financiamento? Qualquer uma das duas que não seja operacional. Quer dizer, essa questão, você vai definir da forma que está sendo investimento ou financiamento, ou até operacional. Quer dizer, isso não deveria ter, né? O ideal seria que você tivesse, como eu brinquei aí, que o acessório deve acompanhar o principal. Quer dizer, se o principal... É assim, por exemplo, com adiantamento. Se você faz um adiantamento para a compra de matéria-prima, você classifica no nosso ativo circulante, né? Tá certo? Se você faz um adiantamento para a compra de imobilizado, ele não vai para o ativo circulante, ele vai para o imobilizado, que está lá no ativo não circulante. Mesmo que esse adiantamento se realize muito rapidamente, eu tenho uma expectativa de realização muito rapidamente, né? Quer dizer, então, me parece que isso talvez fosse mais adequado, né? A linha é essa mesmo, professor. Posso só complementar? Desculpa. Eu fiz essa pergunta porque quando a gente estava discutindo o ED das atividades reguladas, né, surgiu uma questão em relação a esse tema da receita financeira, porque eu posso falar pelo setor que eu trabalho, o setor elétrico. A gente tem um alto grau de financiamento ao consumidor através da tarifa e a gente também tem muita captação. Então, a discussão é, poxa, se eu estou financiando o meu consumidor, mas, por outro lado, eu estou obtendo um financiamento para financiar esse consumidor, o que é mais correto? A atividade de financiar o consumidor e financiar o setor, ela faz parte da atividade. Isso seria mais uma atividade operacional ou isso seria mais uma atividade financeira? E aí, nesse sentido, eu poderia colocar o financiamento que eu faço para o consumidor como operacional, mas continuar deixando a captação que eu fiz no financeiro? Então, acho que... E a gente teve uma divergência muito grande entre quem participou das discussões, né? Um grupo achava que essa questão era mais operacional, como eu, e outros grupos achavam que isso seria mais financeiro. Eu vou me permitir entrar nessa discussão aí, até porque o Rogério é extremamente educado, eu gosto muito dele, ele tem uma postura sempre exemplar, e ele não quis me chamar de velho, mas ele só disse assim, eu nasci em 1976. Em 1976 é um ano antes do Corinthians ser campeão depois de 23 anos, né? Que foi em 77. Eu estou brincando, Rogério. Mas eu queria entrar... experiente, pessoa com bastante vivência, diferente. Foi o que eu entendi, viu, Rogério? Só para deixar bem pontuado aí, viu? Eu queria entrar nessa discussão dizendo o seguinte, como quando saiu a lei de 76, eu já tinha me formado há 4 anos, eu entrei na escola com 7, tá? Então, entrei na faculdade com 7, tá? Então, para vocês não ficarem fazendo conta. Mas, brincadeira da parte, é o seguinte, a grande discussão que se tem é porque na lei das SA você tinha uma questão lá de operacional e não operacional. Tá? E um exemplo típico de que se você entrasse numa escola de qualquer de contabilidade e perguntasse, me dá um exemplo de não operacional, todo mundo dizia para você, resultado na venda de imobilizado. Essa era a resposta padrão, né? O não operacional. E essa resposta estava errada. Por que ela estava errada? Porque o resultado na venda do imobilizado, ele só acontece se a depreciação for feita a maior ou a menor no período de utilização. E a despesa de depreciação, ela é o quê? Ela é operacional. Ora, se ela é operacional, a hora que você vende alguma coisa e você ajusta esses erros que você cometeu anteriormente, não erro, mas quer dizer, essas reclassificações, seria como se você estivesse reclassificando os períodos anteriores, não teria por que colocar como não operacional. Então, essa era a primeira discussão. A outra discussão extremamente importante em relação à questão do operacional e não operacional era a questão da despesa financeira e da receita financeira. Então, era muito comum, por exemplo, se você perguntar, ou perguntasse, né, uma empresa, uma produtora, uma indústria de parafuso, a receita financeira dela é operacional ou não operacional?
a tendência natural, uma resposta de que essa receita é não operacional. Tá certo? E aí vem a grande discussão. Por quê? O que é operacional? Operacional é o que está definido lá no estatuto da empresa, no contrato social da empresa. Será que é isso? Será que é verdade? Quer dizer, será que não é verdade que no estatuto social de todas as empresas e também nos contratos sociais, num país capitalista como o nosso, o primeiro item não seria, por exemplo, obter lucro? Esse é o grande. Você fala em sustentabilidade, não existe empresa sustentável se ela não tiver resultado positivo, ela vai quebrar lá na frente, ela vai deixar de gerar emprego, etc, etc, etc. Então, ela teria que ter esse tipo de avaliação, tá certo? Então, bom, se é lucro, na hora que uma empresa deixa de pagar um fornecedor que ela está devendo antecipadamente, ou na hora que ela deixa de comprar matéria-prima antecipadamente, mesmo que ela já tenha em estoque, porque ela dispõe de dinheiro, e ela aplica no mercado financeiro, ela está fazendo isso por quê? Ela está fazendo isso porque ela tem, nessa aplicação financeira, ela entende que é o melhor resultado que ela teria. Tá certo? É melhor, ela teria um resultado mais real para ela, o maior para ela, se ela aplicar no mercado financeiro do que se ela comprar matéria-prima à vista ou do que se ela antecipar um pagamento no fornecedor. Quer dizer, tudo isso, na verdade, deveria ser considerado operacional. Não faz muito sentido você colocar a receita financeira como operacional e a despesa financeira como não operacional. E o que acontece é um pouco isso. Aí você fala assim, bom, e a despesa financeira? Bom, a despesa financeira é não operacional. Essa é a maioria dos... despesa financeira não é operacional. Bom, por que despesa financeira não é operacional? Será que é? Bom, de repente, ela poderia ser não operacional ou poderia ser operacional. Como é que eu trato, por exemplo, o juro sobre o capital? Porque, veja, o lado direito do balanço, o que ele é? Ele é o financiamento do lado esquerdo. Para o financiador, o financiador externo, eu pago o juro, e para o financiador interno, que é o acionista, eu não pago o juro. Pô, qual é o sentido que isso faz? Então, o próprio resultado que nós temos, quando a gente chama lá de lucro líquido, ele está errado. Por que ele está errado? Porque nessa demonstração tem o juro, que é o juro sobre o capital do financiador externo, mas não tem o juro que é do capital, do financiador do capital interno, que é do financiador interno, que é o acionista. Percebe? Quer dizer, essas coisas a gente precisaria ajustar um pouco na hora de fazer essas confusões. Bom, e tem uma outra coisa, que essa realmente eu não vou deixar de fazer o comentário, que é a tal do EBITDA. Bom, por que o IASB não quer definir o EBITDA? Porque eles não são loucos, só por isso. Querem comprar essa briga, né? O que é o EBITDA? Como é que apareceu o EBITDA? O EBITDA, na verdade, se a gente for ver historicamente, ele apareceu como uma forma de mensurar resultados de investimentos que um determinado capitalista fazia ou faz em jurisdições diferentes. Não é a mesma coisa eu lá em Nova York aplicar no Japão, na Suíça, em Uganda, no Brasil, na Argentina, na África do Sul. Ora, cada lugar desse tem o quê? Cada jurisdição dessa tem leis diferentes, tem critérios contábeis diferentes. Felizmente agora não tantos, né? Graças à internacionalização. Mas quando o EBITDA foi criado, era assim. Por isso você faz o quê? Como é que eu acionista, o capitalista lá em Nova York, vou avaliar os meus gestores nos diversos países? Se tem um país que faz depreciação, o outro não faz. Se tem um país onde a taxa de juros é alta e outro a taxa de juros é baixa. Se tem um país onde o imposto é alto e outro imposto é baixo. Se tem um país que o imposto é... Quer dizer, então eu vou avaliar o quê? Eu avalio o lucro antes dos impostos, dos juros e da depreciação. Bom, beleza. E eu tenho uma medição, uma régua que mede exatamente, ou muito mais precisamente, essas avaliações que eu quero. Legal, muito bem. Aí, os espertos começaram a utilizar o EBITDA como uma medida de venda, medida de definição de salário de gestor.
Quer dizer, ele virou uma coisa maluca. E essa semana aqui, vocês devem ter visto, o nosso ilustre presidente, ele continua insistindo em falar que a responsabilidade do controle da pandemia não é dele, não é do governo federal. Tá certo? E que não é do governo federal, por quê? Porque o STF delegou a autoridade aos governos estaduais e às prefeituras municipais. Ora, não foi isso que o STF fez. O STF delegou ao governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais. Mas ele continua falando isso. E ontem o STF, não sei se vocês viram, respondeu de uma forma que é uma forma que vai buscar o quê? Vai buscar uma questão que os nazistas utilizavam, que é uma mentira dita muitas vezes, ela se torna verdade. E o caso do EBITDA é mais ou menos isso. Ele vem sendo repetido, e ele virou a medida padrão para definir remuneração, para definir valor de empresa, para definir contrato. Olha, o Rogério sabe muito bem disso, porque ele acompanhou e ajudou a fazer isso. A mudança do CPC, do leasing, do CPC dos arrendamentos, quer dizer, quem tinha diversos itens do seu ativo imobilizado, dos seus ativos contratados, tiveram que fazer a contabilização daquilo que a gente chamava de leasing operacional, tem uma mudança no EBITDA violenta. Por que a CVM nunca quis entrar nisso e disse, vem cá, EBITDA é isso, é o lucro, qualquer coisa diferente disso tem que justificar. E você vê que isso não acontece. Né? Quer dizer, então, são esses cuidados que a gente precisa ter nessa... Tá, vocês me desculpem aí, eu não podia perder essa oportunidade de conversar com vocês sobre isso. E Concordo. eu queria... Pois não. Não, eu que me deixa, além da indignação do senhor, eu acrescentaria ainda a questão, professor, do EBITDA ajustado, né? Ou seja, criam ainda um negócio mais esdrúxulo ainda, né? E aí eu nunca vi, Tadeu que comenta, né? Pô, EBITDA ajustado, nunca vi ele para baixo, só ajustado para cima, né? Impressionante. Cada um vê seu peixe, né? Bom, tem algumas confusões nessa demonstração aí que eu queria saber a opinião de vocês. Como é que vocês entendem que poderia ter uma solução? Bom, primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui, nós temos 6 minutos mais só, tá? Desculpe. Imagine o seguinte, uma empresa faz um investimento, ela compra ações em uma empresa que ela vai controlar. É uma controlada, portanto, ela vai avaliar por equivalência, patrimônio, direitinho. Então, ela gastou lá, vamos imaginar, R$10.000 e contabilizou isso no investimento. Muito bem, ela registra o resultado desse investimento por equivalência patrimonial. Passados 2, 3, 4 exercícios, ela tem lá 15.000 no investimento, ou seja, 10.000 do investimento inicial e mais 5.000 que foi receita de equivalência patrimonial. E essa empresa controlada nunca pagou dividendos, só para simplificar o exemplo, tá certo? Muito bem, aí num determinado instante ela vai e vende esse investimento, por exemplo, por 17. Então, veja o que nós estamos dizendo. Um investimento de 10, uma receita equivalência de 5, com um ganho na venda dessa participação acionária de 2. Como é que isso vai ser tratado nessa demonstração? Veja que hoje, na demonstração de fluxo de caixa, é muito provável que a maioria das pessoas, dos contadores, né? Eu fui contador a vida inteira, vai fazer o quê? Vai contabilizar os 17.000 por uma única entrada, onde ele fez a saída dos 10.000, que é na conta de investimentos. Tá certo? Mas se você tiver o recebimento de dividendo ao longo do período, isso vai para onde? Vai para a atividade operacional? Quer dizer, hoje, você já tem isso hoje na demonstração de fluxo de caixa, a possibilidade de colocar isso como atividade de investimento ou atividade operacional, mesmo que o CPC diga lá, olha, pessoal, vocês têm essas duas alternativas, mas a nossa opinião vocês devem colocar como atividade operacional. Então, como é que trata isso, né? Rogério, eu comento, depois você complementa. Bem, ao meu entendimento, primeiro nós precisamos entender essa empresa, né, essa coligada,
ela é uma coligada, uma controlada que ela deveria ser, ela é parte integrante Da operação. da operação, ou seja, ela faz parte do negócio, né? Então, em princípio, minha primeira visão aqui é que nós estamos falando de uma entidade, de um resultado de operações que seria apresentado junto da categoria de atividades operacionais. E, portanto, se eu tenho o resultado da equivalência patrimonial, se for uma controlada onde você tem o controle, ele vem dentro do consolidado. Então, ele estaria dentro das demais contas patrimoniais, o resultado dessa operação. E a hora da venda vai justamente, você vai desconsolidar essa operação e contabilizar o resultado dentro da atividade operacional. Essa é a minha visão, Rogério. Se quiser comentar... Eu estou na mesma linha, né, Postal, porque acho que uma das preocupações, principalmente em alguns segmentos, mineração, de commodity em geral, é muito comum que às vezes você tem lá uma siderúrgica que participa numa coligada que é de mineração, ou participa numa coligada que transporta, né, aquelas commodities que ela produz, né? Então ficaria muito estranho você falar. Então se criou essa figura do, né, operacional. Isso é da operação dela, de alguma forma complementa. Agora, do outro lado, na hora que você vende esse negócio, já não é da minha operação vender participação societária, né? Então isso seria tratado de uma outra forma, certo, Postal? Vocês consideram que essa tentativa, mesmo que isso não esteja tão explícito, que essa tentativa de colocar na demonstração de resultado a equivalência da classificação que é feita na DFC, ou seja, atividade operacional, investimento e financiamento, ela é adequada, ela poderia ser melhor estudada? Eu particularmente... desculpa, Postal, pode ir. Depois de você, Rogério, por favor. Eu particularmente questionei isso, tá, professor? Eu participo de alguns fóruns, um deles é o de economias emergentes, junto com o IASB, onde hoje o Tadeu, antes o Amar, agora o Tadeu é o líder lá do grupo. Eu fiz essas perguntas e os desafios, né? Uma das preocupações me pareceu que foi demanda de alguns setores aí, né, que ficaram preocupados de repente mostrar um resultado operacional que ele não tem. Que é o exemplo que eu dei. Você tem aquelas coligadas, por exemplo, no setor elétrico. A Luciana está aqui, não sei se na empresa que ela trabalha, mas é comum você pegar, por exemplo, uma Eletrobras, ela é geração de energia, mas ela participa numa Belo Monte, participa em grandes usinas, grandes empreendimentos, né, que aquilo ali não tem um dono, só um controlador. Então, pegar aquele resultado é parte da atividade integrante do negócio de energia elétrica. Então, achei que foi uma forma de refletir isso. Eu não vejo como algo negativo, professor. Eu entendo que, no primeiro momento, causa para nós estamos acostumados, mas entendendo um pouco melhor e vendo esses setores de commodity, energia elétrica, você fala, pô, faz sentido fazer dessa forma, tá? Legal. Bom, tá bom. Nós estamos chegando no limite do nosso horário aí, para a gente não correr o risco de tirarem a gente do ar. Ontem nós caímos, de repente tiram a gente do ar. Eu gostaria, então, de agradecer muito ao Rogério e ao Renato pela excelente palestra que vocês fizeram, pelo trabalho que vocês fizeram, pelo material que vocês disponibilizaram. Realmente, muito obrigado. E a palavra está com vocês. Por favor, fiquem à vontade para as suas palavras finais. Muito obrigado a vocês. A vocês e às empresas que vocês representam, né? Price e Deloitte. Professor, obrigado. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar presente nesse fórum, nessa discussão, moderando com o Rogério, um cara que eu considero um profissional extremamente qualificado, técnico, um amigo, e perante essa audiência toda aqui, que realmente trouxe perguntas muito pertinentes. Eu acho que a conversa foi muito ilustrativa para nós, inclusive, ou seja, o assunto é um assunto em progresso, né? Ele está em discussão. Eu acho que as respostas elas vão sendo formatadas à medida em que a norma começa também a ganhar o seu contorno final, né, professor? Então, eu tenho a agradecer, sim, a oportunidade de falar para vocês, falar para essa audiência e me colocar à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado. Obrigado a todos também, agradeço aí o convite, professor, mais uma vez, me coloco à disposição aí para o próximo, tá? Até falo aqui em nome da Deloitte também. Pode ser. Não, é um grande... o tempo não tem, a gente arruma, tá, professor? Infelizmente só tem 24 horas o dia, a gente ainda precisa dormir, né? Essas coisas, mas ótimo, é um grande prazer estar aqui, agradeço a participação de todos.
Luciana, vamos convidá-la para a próxima, para estar conosco aqui na participação, que tem um grande conhecimento, que tem uma grande contribuição aí para a profissão, e muito obrigado a todos. Legal, muito obrigado. Rogério, não esquece que já que você está com muito trabalho, eu vou ajudar na sua agenda. Sexta-feira que vem você tem reunião do CPC, tá? Eu sei disso, obrigado. Tá bom, para não esquecer. Então, um abraço a todos, muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, um bom evento a todos ainda. Obrigado, até a Obrigado. próxima.